Vamos para a palavra, irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, livro da Gênesis, capítulo 31. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Vamos ainda um pouquinho antes, vamos no versículo 17. Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o gado, o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que haviam acumulado em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo dos montes de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo, reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó. Por 7 dias de viagem, e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês. Mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou e disse: cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu: porque tive medo. Pensei assim: para que não aconteça que me tome à força as suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda de suas servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar, e depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo: qual é a minha transgressão e qual o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro de seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi os prejuízos. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Então Labão respondeu a Jacó:
as filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje que posso fazer hoje a essas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna e disse aos seus parentes: ajuntam pedras. Eles foram ajuntar pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegar-Saaduta, mas Jacó chamou de Galeed. E Labão disse: seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeed. E Mispa, pois disse: que o Senhor vigie entre mim e você, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres, além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: eis aqui este montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. E na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos e as suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para sua casa. E também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos que nesta manhã o Senhor fale conosco, que o Senhor traga a iluminação do Teu Santo Espírito e também o nosso coração esteja preparado como uma terra boa para receber a semente do Evangelho. Nós pedimos que o Senhor fale conosco apesar do pregador e clamamos por Tua misericórdia no nome de Cristo Jesus. E você diz: um motociclista passeava com sua bela moto numa estrada deserta quando, inesperadamente, deu de cara com um passarinho que vinha voando no sentido contrário, vinha em sua direção. O motociclista, o motoqueiro, tentou até se desviar, mas o bichinho acabou batendo de raspão no capacete do motoqueiro. O motoqueiro então parou a moto e ele viu a ave que ainda estava viva, apesar de que inconsciente. Ele pegou a ave, pôs sobre a sua moto, levou para a sua casa e cuidou muito bem dela. Ele era um veterinário muito experiente. 2 dias se passaram, a ave então se recupera, e quando ela desperta, ela percebeu estar cercada por grandes barras de ferro, para ela, Ou seja, ela estava em uma gaiola, rodeada por outras aves. Então a ave perguntou: onde eu estou? E algum outro pássaro respondeu: você está em um presídio. O que você fez? A ave recém-chegada respondeu: cara, eu não me lembro direito, mas eu acho que eu atropelei um motoqueiro. Cada qual com suas razões, conflitos começam assim. Muros passam a ser erguidos a partir de circunstâncias nebulosas, às vezes sem muitas justificativas, mas o nosso coração se fecha e nós pensamos que atropelamos ou somos atropelados. Às vezes uma comunicação truncada, entendimentos voltados para interesses particulares. Esses são alguns dos vários motivos dos quais nós geramos ou criamos obstáculos, levantamos muros, criamos conflitos. No texto dessa manhã, Labão não tinha uma moto. Mesmo que na minha imaginação, eu sempre leio
o texto sobre Labão e eu fico imaginando ele com aquela cara de motoqueiro velho, presidente do clube do Caveiras do Asfalto. Já viu? Aquela tatuagem grande assim, não como a do Ná, né, do Animaniacs, nosso amigo Ná, mas com cara de mal. Em algum dia esse pássaro chamado Jacó esbarrou em Labão e caiu no quintal dele. É verdade que Jacó está longe de ser um anjo de candura. Se ele vai ter asas no céu, eu não posso afirmar. Mas, em algum momento de sua vida, ele, Jacó, se viu limitado nas grades ou na gaiola do seu tio Labão. 20 anos de convivência. Está no versículo 41, nós temos essa informação. E nesses 20 anos, Jacó contraiu 2 casamentos, 2 casos extraconjugais, e num pequeno espaço de tempo, cerca de 7 anos, dentro desses 20 anos, Jacó teve 12 filhos. Nós fizemos a exposição há algum tempo atrás, que a casa de Jacó era um tumulto só. Porque não apenas a rixa ou ranço entre as várias mulheres de Jacó, mas também 12 crianças em 7 anos, era uma gritaria ensurdecedora. Várias discussões, transações, negociações foram realizadas entre Labão e Jacó. Feitos, desfeitos e refeitos. E o que sobrou em toda essa bagunça? Sobrou ira, ranço, discussão, medo, dissensões. E tais coisas são materiais usuais quando o assunto é erguer muros, quebrar relacionamentos. E eu sei, acho que 2 semanas atrás, nós estivemos fazendo a exposição aqui do primeiro bloco de Gênesis 31, quando eu falava aqui à igreja de que Labão foi uma espécie de bagre na vida de Jacó. Mas isso, irmãos, não habilita o fugitivo filho de Isaque a ser um construtor de muros de separação. Nada justifica a quebra de relacionamentos. É verdade que Labão trata seu genro Jacó como um escravo. Parece que você lê o texto, não vê Jacó tendo muito direito ou liberdade. Jacó é visto pelo seu tio como um mero instrumento de enriquecimento. É uma relação de conveniência. E o texto ainda nos diz, lá no versículo 1 do capítulo 31, que os cunhados de Jacó viam ele como uma espécie de aproveitador barato. E diante desse cenário, qual foi o plano, qual foi a atitude de Jacó em meio a esse caos familiar? Fugir clandestinamente, como se fosse um criminoso driblando a justiça. É verdade que Jacó ele partiu debaixo da orientação do Senhor. Mas a saída de Jacó não foi uma saída em paz, porque gerou tensão. Ele não partiu como um instrumento de reconciliação, mas com armas para enfrentamento. O apreciado Dr. Wisby, ele diz que em vez de Jacó encarar Labão de maneira honesta e de confiar que o Senhor manteria as suas promessas e cuidaria de tudo, Jacó fugiu com a família como se fosse um criminoso. E o Dr. Wisby ainda continua, foi um ato de medo e de incredulidade e não um ato de fé. E aqui eu me lembro das palavras do profeta Isaías no capítulo 28, versículo 16, quando ele diz que aquele que tem fé, aquele que crê, não foge. E o que nós vemos aqui? Jacó fugindo. Jacó prefere o subterfúgio ao enfrentamento. Ele age pela razão e não pela fé. Ele teme o sogro em vez de confiar na providência divina. E qual foi o resultado? O resultado foi um abismo, um muro, um conflito, uma séria tensão que gerou perseguição, ressentimento, rejeição, furto, caos, uma completa confusão, irmãos. Eu pergunto a você nesta manhã,
Será que nós somos chamados para erguer muros de separação? Nós vivemos em um mundo dividido, extremista, polarizado. Em uma das minhas teses de estudo, desde 2015, na realidade houve um pré-anúncio ali em 2011, culminando em 2013, mas há uma programação neural disseminada na sociedade desde 2015, onde está sendo pregada uma separação clara na sociedade. Isso começou de forma sutil no cinema. Nós temos no cinema o quê? Batman versus Superman. Capitão América versus Homem de Ferro. E aí você vai vendo essa divisão acontecendo. Direita, politicamente, direita versus esquerda. Uns do lado de cá, outros do lado de lá. E essa divisão vai acontecendo e tem ganhado, irmãos, espaço, porque a ideia, enquanto essa divisão ela acontece de forma polarizada, socialmente falando, ela também cria suas raízes dentro da nossa própria casa. Barreiras emocionais, sociais, espirituais estão erguendo muros, separando pessoas dentro das famílias, entre os amigos e entre pessoas que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Enquanto Jacó fugia e Labão o perseguia, é interessante que nós vemos Deus trabalhando. Eu estou lendo um livro, ainda não concluí, que fala que Deus trabalha no turno da noite. Um livro que tem sido muito bom a leitura. Mas Deus estava trabalhando ali. E o texto nos diz, no versículo 24, que o Senhor aparece em sonho para Labão, um homem ímpio. E diz para Labão, cuidado, não fale nem bem nem mal para Jacó. Mais à frente nós vamos entender o que o Senhor quis falar com isso. Mas o que nós estamos vendo aqui é que Deus estava trabalhando na construção de pontes e não no levantamento de muros. Ambos, tanto Jacó quanto Labão, ergueram muros. Mas nós vemos aqui Deus trabalhando para construir pontes. E construir pontes, irmãos, nós precisamos aprender com Deus a construir pontes, apesar dos cenários não favoráveis. Jacó e Labão tinham uma relação terrivelmente conturbada. Labão tem cara de poucos amigos para Jacó. E Jacó, por sua vez, para superar as tramas do seu tio, ele age com excesso de esperteza. Um acusa o outro de roubo e exploração, enquanto na contrapartida também surge o estelionato laboral e as injustiças. E nessa trama familiar, não há cenários favoráveis. E às vezes nós encontramos isso dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho e até na igreja. Ambientes de conflitos desfavoráveis. Labão, ele reclama dos membros familiares que perdeu, enquanto Jacó se ressente da exploração que ele viveu por 2 décadas. É interessante que quando nós olhamos para esse texto, tanto a vara da família quanto à justiça do trabalho, tem casos sobrados aqui para tratar. Mas esse não é o plano de Deus. Porque quando o Senhor, ainda no início deste capítulo, ele deu ordens a Jacó para ele voltar para a sua parentela, Deus não tinha em seu consentimento eterno o desígnio de mais um conflito instaurado na vida de Jacó. Deus não fala para Jacó, vai lá, sai da casa de Labão. Não é para Jacó criar mais um conflito com Labão, não. O que nós vemos aqui é que Deus está trabalhando para que haja uma reconciliação entre Jacó e seu irmão Esaú. Deus já está trabalhando aqui. Mas essa saída deveria ser pacífica, dentro dos limites pertencentes a Labão. Mas o que Jacó faz? Ele trama. E lembrando que Jacó tramando é nato em sua essência. Falta ao filho de Rebeca confiança
mas sobeja medo. É bom nós rememorarmos ou relembrarmos que Jacó, ele é um apto construtor de muros. Se nós visitarmos a história passada de Jacó, ele levanta um muro entre ele e seu pai. Ele levanta um muro entre ele e o seu irmão Isaque. Ele levanta um muro entre ele e o próprio Deus. Mas o que o Senhor faz? O Senhor derruba o muro que Jacó levantou. Por quê? Porque nós vamos ver que o Senhor vai atrás de Jacó lá em Betel. E se revela a Jacó. Irmãos, nós somos fazedores de muro. Por vezes nós não nos contentamos com os muros que nós erguemos às vezes. Sabia disso? Porque a gente não apenas levanta muros relacionais. A gente às vezes coloca arame farpado em cima do muro. Cerca elétrica. Caco de vidro. Hoje já não tem quase, né? Por quê? Porque não basta a gente criar uma separação. A gente quer evitar que quem está do lado de lá não atravesse o lado de cá. Como é costumeiro, às vezes nós não falamos, né? Mas temos no pensamento, olha, é só dessa vez, não vai ter a segunda. Pisou na bola comigo é uma vez só. E aí, como crentes, nos esquecemos. Qual que é a ordem do Senhor a Pedro? Perdoar quantas vezes? 40 vezes 7. Pedro chega diante do Senhor Jesus e fala, Senhor, perdoar 7 vezes, achando que estava arrasando. Aí Jesus vai e fura o balão dele, não, é 40 vezes 7. Tudo bem que aqui nós não temos uma literalidade numérica. O que Jesus está ensinando a Pedro é o seguinte, quantas vezes for preciso perdoar, você tem que perdoar. Mas aí a gente fala assim, eu perdoo dessa vez. Aí a gente levanta o muro e coloca caco de vidro. O pecado, irmãos, tende a macular os nossos relacionamentos com o egoísmo, com a desconfiança. E Jacó e Labão são um exemplo clássico de que nós carregamos mágoas, ressentimentos, acusações. Ao invés de nós superarmos as circunstâncias, nós trabalhamos em prol do agravamento delas. Nós pioramos conflitos. Nós tensionamos ainda mais situações. Mas Deus nos chama a derrubar os muros e a construir pontes. E eu pergunto a você, tem sido assim em sua vida? Você é um construtor de pontes ou você é um levantador de muros? Quando Deus aparece em sonho para o perverso Labão, e ele diz, olha, não diga a Jacó nem isso, nem aquilo, e eu gosto da versão NVI que diz, cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Deus está dizendo que no ímpeto, no calor do momento, Labão não deveria tentar levar Jacó de volta. Era para ele ter discernimento e sabedoria de como agir no calor da situação. A advertência da parte de Deus, então, vai determinar como os fatos acontecerão daqui por diante. E é bom nós lembrarmos, irmãos, agir no fulgor do momento, seja sob o calor de um temperamento sanguíneo, ou sob a pressão de uma alma em melancolia, é tolice, é estupidez. Quem nunca prometeu alguma coisa quando estava eufórica e no dia seguinte falou, por que eu prometi isso? Por quê? A palavra do Senhor está nos ensinando aqui que em agigantada euforia, não fale, não tome decisões. Em profunda tristeza, não fale, não tome decisões. Quando você estiver em uma situação de vulnerabilidade, tome cuidado. Você pode construir um muro. Quando se sentir extremamente à vontade, não fale. Não tome decisões. Porque nós somos, irmãos,
caímos nessa armadilha como patinhos, às vezes enganados pela nossa própria emoção. Não podemos nos esquecer do sábio pregador, daquilo que o sábio pregador em Eclesiastes diz, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Construa pontes e não muros. Mas para construir pontes também é necessário ter maturidade para falar, para ouvir, para curar e para ser curado. O texto diz que Labão, diz: que você fez? Porque você fugiu em segredo, me enganou e não me disse nada. E Jacó respondeu: eu tive medo. E está aqui um problema crônico, não só do nosso tempo, apesar de que eu acho que o tempo do século 21 a gente sofre um pouco mais disso, mas sempre foi um mal da humanidade. Perdoe-me, irmãos, a franqueza, mas as clínicas terapêuticas estão abarrotadas de adultos infantilizados, imaturos e despreparados para a vida. E eu não estou dizendo com isso que procurar ajuda de um profissional da área da saúde mental é ruim. Não, muito pelo contrário, é necessário. Mas o que eu estou falando são aqueles que não foram preparados para a vida. Muitos estão, porque existem muitos que estão fazendo os terapeutas de muletas. E por que não dizer, eu falei aqui de adultos infantilizados, né? Estão fazendo os terapeutas de chupeta. Em que sentido? Já viu quando a criança está chorando e a mãe não aguenta e dá chupeta para ele para ver se dá sossego? Não querem evoluir, querem ficar naquele estágio imaturo o resto da vida. Não querem amadurecer, querem simplesmente um reforço positivo para permanecerem em sua imaturidade. Isso é verdade, eu falei dos terapeutas, mas isso também é verdade em relação ao rebanho de Cristo. Tem ovelha que quer ficar a vida inteira. Paulo vai falar dessa linguagem, né? Tomando leitinho. E ainda fica no pastor: não, pastor, eu não gosto de leite integral, não, eu gosto de leite ninho. Tem uma fórmula aí? Aptamil? E aí Paulo: opa, será que vocês, com todo esse tempo de caminhada com Cristo, não está na hora de vocês irem para uma comida mais sólida? Um arroz com feijão, farinha, uma carne de sol, um cuscuz com pimentão. Está dando fome aí, né? Ficamos, irmãos, e queremos que o pastor, os pastores, os líderes da igreja fiquem o tempo todo ali passando a mão na cabeça, passando a mão. Está na hora de amadurecermos em Cristo. E consequentemente a imaturidade levanta muros. É alarmante hoje o número de jovens que usam as redes sociais como uma espécie de blindagem para falar alargadamente o que pensam. Estou dando ênfase aqui para jovens, mas é meio que generalizado. Mas existe uma tensão ou uma pressão maior por parte dos jovens, que eles querem falar, mas eles não se responsabilizam por suas falas. É como o dito popular: falam o que quer, mas não estão dispostos a ouvir o divergente ou a devida correção. Aí vai lá, bloqueia, porque não quer ouvir o contraditório, não quer ouvir falar da verdade. O pastor Renato Vargens fez uma postagem, é um pastor da igreja Cristã da Aliança, lá em Niterói. Ele fez uma postagem ontem na rede social, eu tomei nota aqui, achei muito interessante. Ele diz o seguinte, abro aspas para ele: a internet está lotada daquilo que chamo de geração todinho. Isso porque querem ensinar sobre tudo, mas não tem prática de nada. Fecho aspas. E eu complemento a fala do conhecido pastor, porque está aí uma das razões de tantos muros serem erguidos e tantas pontes estão sendo derrubadas.
Existem muitos muros hoje porque falta maturidade para falar e falta maturidade para ouvir. E consequentemente não há uma disposição para curar e ser curado. Jacó foge, Labão o alcança, e no meio desse enfrentamento, sob a observância e a tutela da vara de correção do Senhor, um diálogo é iniciado. Sim, uma conversa. Existem tons de mágoas, teor de ressentimento. É uma conversa cheia de amargura, mas ainda assim é uma conversa necessária. Uma conversa que precisou ser desenvolvida para a cura poder acontecer de todos os lados da história. E como a gente evita conversas francas? Mesmo que tenhamos pequenos pontos nebulosos na conversa entre Jacó e Labão, há uma transparência na conversa deles. Jacó reconhece o seu medo, e ele fala que os seus medos gerou consequências. Labão apresenta suas preocupações, apesar de não deixar de ser firme. E pela primeira vez, irmãos, parece que nós vemos dois homens de verdade na cena. Duas pessoas maduras que agora estavam dispostas a falar. 20 anos eles conviveram como duas crianças, Labão e Jacó. E eles estão dispostos a falar, mas também a ouvir. Eles buscavam cura para as relações e se mostravam dispostos a também a contribuir para isso. É tão assustador quando nós encontramos pais que dialogam ou se relacionam com seus filhos, e aí às vezes nós olhamos para a situação e eu fico me perguntando, quem é a criança da relação? Pais que não conversam com os filhos, chantageiam, que não há diálogo, que brigam com os filhos, não há ponderações. Pai, mãe, você está erguendo um muro entre você e seu filho. Lá na frente, quando o seu filho se afastar de você, você vai entender talvez o que eu estou falando para você nessa manhã, por meio da palavra de Deus. Eu pergunto a você, você se considera alguém maduro? Ou ainda existe em você um sentimento vitimista? Quando precisa procurar a paz, você realmente a procura? Você está disposto a pagar o preço pela paz? Porque às vezes pagar o preço pela paz demanda de nós renúncia. Nós falamos há pouco sobre pontos obscuros nessa história, nesse diálogo, né? E eu quero trazer à baila aqui que foi o furto cometido por Raquel. O texto diz que Raquel furta os ídolos, os deuses de Labão. A preferidinha de Jacó se apresenta no texto como um verdadeiro escárnio para aquele homem que estava vivendo um processo de transformação em Deus. E mesmo ela apoiando as decisões do seu marido, decisões de obedecer a Deus, Raquel rouba os ídolos da casa de seu pai, porque tem apego a eles. Ela não é apenas uma ladra, ela é uma idólatra, confessa. E se não bastasse, o texto fala que ela engana, ela mente e ela trama outra vez. E quem é Raquel? Raquel é uma figura de imaturidade no texto. Labão vasculha as coisas de sua família, e aí Raquel se finge de coitada, para não ser apanhada em seu pecado. Raquel aqui é uma figura imatura. Lembre-se que nós falamos lá, quando nós pregamos em Gênesis 30, que Jacó, já ia falar, que nem aquele dia, né? Jaquel e Jacó, de novo. Que Raquel, ela cria uma disputa lá com a sua irmã. Ela faz um trambique agora, para ela não sentir a fúria de seu pai. Raquel não é só uma complicadora de relações já pesadas, mas ela também é uma egoísta disfarçada. Irmãos, o egoísmo levanta muros. Pois mesmo vendo Raquel, enrola a língua. Raquel, mesmo vendo seu marido sendo acusado pelo seu pai,
ela preferiu ficar em silêncio. Era aquela que podia mudar a situação, mas ela preferiu se calar. Em todo esse cenário, irmãos, sempre haverá aqueles que contribuem para a pacificação, mas existem também aqueles que eles preferem ver o circo pegar fogo. De que lado você está? Você está entre os pacificadores ou você está entre os divisores? É venturoso ver que Jacó, mesmo com seu coração coberto pelas vestes de autojustiça, nós percebemos seu esforço em reconhecer todo o cuidado, provisão e prosperidade até ali. E ele creditou isso ao Senhor. Jacó, portanto, não é um homem apenas aberto ao conserto. Ele também é alguém que está disposto a provar de cura interior. Será que nesta manhã nós não temos entre nós aqui pessoas precisando de cura nas suas emoções? Gente aprisionada pelos traumas, pelas mágoas. Eu gosto de fulano, mas ele lá e eu cá. Olha, eu gosto daquele irmão, mas pastor, pede para ele sentar do lado de lá do templo. Repito que nós temos frisado diuturnamente aqui. Como vai ser no céu? Você vai chegar no céu. Eu não sei quem vai estar na portaria do céu. Vamos usar essa ilustração. Suponhamos que vai estar lá no céu o anjo Gabriel. Você fala, Gabriel, deixa eu falar para você. Eu cheguei aqui, onde está fulano? Ele está morando em que parte aqui? Ah, ele está morando lá na zona sul. Pode pôr na zona norte? Eu não quero encontrar com ele. Hein? Como vai ser? Como vai ser esse negócio? Aí já de cara eu digo para você, meu irmão, os dois não vão. Eu lembro de um hino que meu pai canta sempre, no céu não entra pecado. E aí vai indo e tal, e fala sobre a divisão. No céu não entra divisão. Não há espaço, irmãos, para você não gostar do outro. É necessário urgente nós trabalharmos para esse amadurecimento que constrói pontes. Nós precisamos crescer, florescer, frutificar, agradecer, amadurecer. Estou me lembrando aqui do profeta Jonas. O profeta Jonas é aquele profeta que ele prega, todo mundo se converte, ele acha ruim. E aí ele vai lá para o canto, sobe lá e fica esperando Deus mandar fogo. Aí Deus não manda fogo, ele fica bravo. Porque Jonas está pregando para que todo mundo vá para o inferno. É interessante que o livro de Jonas não tem uma conclusão. Eu fico pensando, será que a falta de conclusão de Jonas não é porque existe uma continuidade na nossa vida hoje? Porque no final das contas existem aqueles que a gente não quer pregar. A gente está torcendo para que vá para o inferno mesmo. Construir pontes e não muros também demanda da gente ter comprometimento antes diante dos homens, ter esse comprometimento primeiramente diante de Deus e para a glória de Deus. Vem aqui, vamos fazer uma aliança, disse Labão a Jacó, e que sirva de testemunho entre mim e você. E eles então fazem uma aliança ali, e eles fazem uma aliança diante do Todo-Poderoso, diz o texto. E queridos, as crises, eu creio que às vezes são oportunas para a gente ter uma avaliação de onde a nossa vida está alicerçada. E eu chamo aqui o Sermão do Monte. Inclusive, é onde eu escrevi meu livro, está para sair, hein, gente? Já está na gráfica. Em janeiro a gente lança. Mas quando Jesus ali no Sermão do Monte, nas suas palavras finais, ele está dizendo: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos,
Bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E o mesmo acontece sobre aquele que construiu a casa sobre a areia. No entanto, uma casa permanece firme e a outra vem à destruição. Observe que a mensagem de Jesus traz a mesma realidade de vida. Tanto o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, quanto aquele que constrói a sua casa sobre a areia, tanto um quanto o outro têm os mesmos elementos. As adversidades são as mesmas. O material da construção da casa é o mesmo. A disposição para construir é a mesmíssima disposição. A oração, mesmo não sendo citada no texto, nós podemos inferir essa oração aqui, porque lembrando que Jesus está falando para uma plateia de pessoas que tinham a mesma prática litúrgica de vida e de sagrado. A oração era a mesma. Todavia, irmãos, a diferença da sobrevivência estava sobre o que ou sobre quem a construção é edificada. E por que eu estou citando esse texto de Jesus para fazer essa correlação entre Labão e Jacó? Porque Jacó traz Deus para a cena. As pontes, os pactos, as alianças precisam ser firmadas em Deus. Os nossos acordos, irmãos, celebrados segundo a nossa própria eficiência, não é capaz de resistir aos açoites das adversidades da vida. É verdade que Labão que chama Jacó para o concerto, mas é Jacó que tem a atitude e diz: eu não posso fazer um pacto sem o aval do meu Deus. Eu não posso construir uma ponte, ou melhor, Jacó está falando assim: olha, eu vou construir, mas eu vou construir com a ajuda de Deus. As alianças dentro da nossa casa, fora delas devem ser feitas no Senhor. A visão de Labão sobre Deus, irmãos, é uma visão legalista. Ele pensa que Deus é apenas aquele Deus do céu, aquele juiz celestial. Mas Jacó, ele já conhece o Deus pós-escada de Betel. Ele conhece a face bondosa, justa e fiel e acolhedora de Deus. Jacó chama o Senhor para ser a parte mais importante do pacto, confiando também a Deus a manutenção da paz. Porque, irmãos, quando nós construímos uma ponte, mesmo diante dos abalos sísmicos, se ela for construída em Deus, ela permanece inabalável. As pontes construídas sobre terrenos humanos ruirão, mas aquelas que forem erguidas sobre as promessas e o zelo do Senhor permanecerão para sempre. Você se lembra do Salmo 125, o que é que nos diz? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fica firme. Certa feita eu ouvi um pastor dizer que os dias cerimoniais são os dias que as pessoas mais mentem na vida. E quais são esses dias cerimoniais? Dia do casamento, prometo isso, prometo aquilo, eu prometo que vou comer o seu arroz queimado, eu prometo que não vou jogar a toalha molhada em cima da cama, eu prometo que você vai dormir comigo todas as noites, não vou colocar o totó comigo. A gente faz um monte de promessas. É um mês, irmãos. É um mês. Eu já contei essa história aqui, estou me lembrando. Às vezes existem coisas que são quebradas e a vingança vem sobre o outro, não é nem sobre o cônjuge. Certa feita, um casal, eles já não moram mais aqui na cidade, então eu posso contar. Eles brigaram assim dela jogar o carro em cima dele. Tiramos ele, ficou 2 dias em casa, cuidamos dele. 2 dias depois eu levei ele de volta para casa. Ela conversando com os dois, Gisele foi comigo, levamos. Chegando lá, ela nos recebeu, conversamos, tudo ficou amistoso. Ela nos convidou à mesa, fomos à mesa tomar um café. Ela foi lá para o fogão fazer o café. E ela falou assim: o café está sem açúcar, pastor. O açúcar está em cima da mesa. E eu gosto do café, estou tentando mudar, viu? Mas ainda não entrei na seita, não. Eu gosto daquele café melado que você tem que tomar conversando para não grudar a boca, tá?
E eu falo que quem toma café sem açúcar está na seita. Eu preciso entrar nessa seita. Mas aí foi lá, o café está lá na mesa, e eu peguei o açucareiro, abri, tome açúcar no café. E fiz daquele jeito, o pastor Rafael sabe. Eu fico uma meia hora. Né, Rafael? Rafael tem hora, você não vai parar de mexer essas... Levei o café na boca. Cuspi o café, irmão. Sabe por quê? Era sal. E eu enchi o café de sal. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, me perdoe. Eu tirei o açúcar do açucareiro e coloquei sal para me vingar dele. Se vingar do marido. E quem a vingança provou da vingança? A vingança não tem sabor de mel, não, tem sabor de sal. Mas os casamentos são dias que nós mentimos. Batismo, eu prometo isso, eu creio naquilo e tal. Nós falávamos até semana passada para os catecúmenos, né? Um dos presbíteros falou que existem alguns, isso às vezes acontece, pessoas que fazem seu comprometimento no dia do batismo, passam um tempo, some, nunca mais vê. Quebram a aliança, quebram o pacto, desaparecem. Outros juramentos que fazemos, tanto em dia de formação profissional, como às vezes em tribunal. As pessoas prometem ao vento e se esquecem que Deus vê tudo. E Ele contempla o que nós prometemos. Irmãos, a Bíblia fala que é melhor não fazer o voto do que fazer o voto e quebrar esse voto. E nós quebramos, iludidos por tantas ideias que nos assediam. Casamentos se desfazem porque as pontes construídas são meramente construídas por homens e não são feitas verdadeiramente diante de Deus. Promessas honrosas são quebradas porque as fazemos do ímpeto de nossos desassossegos ou de nossas euforias. Não há, irmãos, convicção, às vezes, nos nossos juramentos, da presença de Deus, daquele que é zeloso para guardar o nosso caminho em paz. Vem para cá, Giovanni. E eu estou caminhando para o fim, dizendo, irmãos, a importância de que as nossas alianças, os nossos pactos, os nossos juramentos, os nossos votos, são feitos diante de Deus. E quebrar um pacto, quebrar um voto, quebrar uma aliança com Deus, há um preço caro a ser requerido aqui. Eu me recordo, né, de já ter contado até isso aqui em algum momento, mas eu vou recontar novamente. Eu vivi algum tempo em um desafeto com um amigo querido, até que um dia o Senhor me interpelou e Ele me disse: você não tem autoridade para pregar sobre comunhão e sobre unidade da igreja, se você continuar em desavença com esse irmão. E eu não precisava, irmãos, desse lembrete de Deus. Eu não precisava dessa mensagem, porque as Escrituras estão aí para dizer, está claro nas Escrituras. Mas esse recado de Deus foi um tipo de tapa na cara para me despertar em minha desobediência. Eu então procurei o irmão, eu falei com ele, eu busquei reconciliação, eu fiz o caminho da reconstrução da ponte, não no meu esforço, mas na misericórdia de Deus. E eu me lembro que aquele 31 de outubro foi um dia que eu fui em busca da construção dessa ponte. E quando eu cheguei, eu ouvi algumas coisas que eu falei, mas eu vim de longe para consertar isso, e está me falando isso. E na hora o Espírito Santo falou comigo: você veio aqui, foi para arrumar a vida, não foi para bagunçar mais. Fecha a tua boca e conserta a situação. E louvado seja Deus, irmãos, pela misericórdia de Deus, tudo ficou bem. Qual foi o resultado? A aliança foi restaurada com esse irmão querido. O vínculo foi ainda mais fortalecido.
a amizade foi reconstruída. O Deus da Bíblia é o Deus da reconciliação. Ele promoveu o concerto entre Jacó e Labão, assim como ele providenciou os meios para nos reconciliar com ele, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 5. Jacó e Labão ergueram um monumento como um símbolo de reconciliação entre eles. Deus, o Pai, para nos reconciliar com ele, não ergueu um monumento, ele suspendeu o seu único filho em uma cruz. Não há outra atitude nas Escrituras que nos habilite a filiação de Deus, senão a pacificação. Jesus disse ainda no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São aqueles que buscam a paz, são filhos de Deus. São aqueles que promovem a paz. O nosso papel, irmãos, é ser construtores de pontes e não levantadores de muros. Derrube hoje o muro da mágoa e construa a ponte do perdão. Exploda hoje mesmo o muro da divisão e construa a ponte da unificação. Desça a marreta agora sobre o muro da crítica e construa a ponte do elogio, da motivação. O Diácono Pé, ele posta toda semana alguns posts nos stories, eu curto demais os posts do Pé. E ele fala assim, sempre coloca uma pessoa empurrando a outra na bicicleta, uma está um pouco mais atrás e a outra empurrando, e ele fala algo mais ou menos assim: motive mais as pessoas. Nós já temos críticos demais no mundo. E às vezes a gente critica a roupa do irmão, o cabelo do irmão. Esses dias eu falei assim: vou fazer implante lá no João. O pastor Rafael ficou bravo. Eu falei: cuida da sua cabeça que eu cuido da minha. Brincadeira, rapaz. A gente critica o cabelo, o sapato, o carro, a roupa. E a gente se esquece de olhar para a gente. Motive, elogie. Você já elogiou alguém hoje? Você já disse para alguém hoje que você o ama? Se você tem alguém perto de você, fale para essa pessoa, dê um elogio para ela. Vamos? Nem que você fale para ele: ô menino lindo de painho, de manhinha. Fala alguma coisa para ele, para ela. Elogiar. Como Labão e Jacó, irmãos, erigiram um marco de paz. Como Jesus levantou um plano de salvação. Esforce-se hoje para construir pontes de reconciliação. Afinal, nós recebemos, diz o apóstolo Paulo, da parte de Deus, o ministério chamado o ministério da reconciliação. Nos coloquemos de pé. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra o meu coração do amor. A gente precisa, Deus, deste amor. É verdade que nós já recebemos
uma dose extravagante do teu amor. Mas às vezes nós temos conflito conosco mesmo. Oramos essa manhã para que o Senhor nos ajude a quebrar os muros de separação dentro da nossa alma. Muro que às vezes nos consome. Muro, Senhor, que causa também divisão entre nós e o Senhor. Porque às vezes nós resistimos à Tua voz, à Tua palavra. Ouvimos a palavra do Senhor hoje, mas amanhã na segunda-feira fazemos tudo o contrário. Deus tem misericórdia de nós. Senhor, nos ajuda a construir pontes em um mundo tão dividido. Nos ajuda a levar o Teu Evangelho, Senhor, àquele que precisa. Senhor, no nome de Jesus, derrama sobre nós a Tua misericórdia de tal forma que nós estejamos, Senhor, maduros o suficiente para falarmos e ouvirmos, para curar e sermos curados. No nome de Jesus, nós clamamos a Ti que nesta manhã o Senhor levante no meio deste ajuntamento aqui pessoas que vão, Senhor, construir novas pontes, que vão, Senhor, reconciliar-se com tantos outros. E Deus, que esse movimento seja uma corrente que se espalhe, que alcance outros, que contagie outros, para que a gente possa, Senhor, ver, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, um mundo sarado, curado. Nós sabemos que este mundo jaz no maligno, mas nós cremos em Tuas promessas. Nós sabemos que o mundo está caminhando para o fim, mas nós cremos em Ti, Deus, e sabemos que o Senhor nos chamou para reconciliar tantos outros. Então, no nome de Jesus, clamamos a Ti. Nos ajuda, Senhor, a ser construtores de pontes, e que nós possamos, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor, ser aqueles achados como filhos de Deus, bem-aventurados, porque somos pacificadores. Nós oramos e rogamos a Tua bênção sobre nós, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a virtude, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.